Louvado seja Deus. Deus abençoa. Quem achou, diga amém. Depende da maneira que você achou, né? Se você achou no telão ou se você achou na sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Graças a Deus. Diz assim, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz. O que ele diz? Ele diz o seguinte: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mais uma vez, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero pregar sobre 2 tipos de apostasia. Amém? Os irmãos podem assentar. Louvado seja Deus. Mesmo assentado, eu não quero que você fique cansado, mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, para exemplificar, irmãos, esses 2 tipos de apostasia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, graças a Deus, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Graças a Deus. Você fica à vontade para ler na sua Bíblia, fica à vontade para ler aqui no telão. Graças a Deus. Para exemplificar, irmãos, sobre os 2 tipos de apostasia, apostasia física e apostasia espiritual. Para exemplificar, para a gente entender o perigo dessas apostasias. Diz assim a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacetar os porcos. E o filho mais novo desejava encher o seu estômago dos mesmos alimentos que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, o seu pai ouviu de longe, e de íntima compaixão, o seu pai, correndo, lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno mais de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe. Ponde-lhe um anel na sua mão e coloque sandálias nos seus pés. E tragam um bezerro cevado, matai-o, para que comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Amém? Graças a Deus. Quem entendeu a leitura, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos um primeiro texto, lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, e fala para Timóteo: Timóteo, o Espírito expressamente diz. O que o Espírito está dizendo para você, apóstolo Paulo? O Espírito Santo
expressamente diz, de uma forma expressa, de uma forma muito clara, o Espírito diz que apostatarão alguns da fé. Irmãos, em resumo, nós temos dois tipos de apostasia: apostasia física e apostasia espiritual. A apostasia espiritual é aquela que a pessoa está dentro da igreja, mas Deus não está mais dentro dela. Ou essa pessoa espiritualmente está fora das coisas de Deus, está longe de Deus. A apostasia física, irmãos, é aquela que fisicamente a pessoa sai da igreja, abandona a igreja fisicamente, ele larga tudo. Mas aqui a gente já tem que antecipar uma informação importante: mesmo você afastado de Deus, dentro da casa de Deus, dentro da casa de Deus, ainda vai ter pão para trazer um avivamento em nome de Jesus. Então aconteça o que acontecer, nunca saia da casa do Pai, nunca saia da casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos essa parábola aqui, irmãos, nós podemos perceber, eu consigo ver aqui, irmãos, a apostasia espiritual. O que significa a palavra apostasia? A palavra apostasia significa, irmãos, afastar-se de Deus. A palavra apostasia significa abandono. A palavra apostasia significa se retirar-se. Então a Bíblia Sagrada fala que alguns se apostatarão, se afastarão. Só que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós não precisamos sair da igreja para estar afastado de Deus. E quando nós lemos aqui essa parábola, onde tem um pai e dois filhos, o mais velho fica em casa, mas o mais novo começou a olhar para o lado de fora da casa do pai. Irmãos, a gente percebe aqui a apostasia espiritual. Antes do filho pedir parte da sua herança, ele já estava longe do pai. Antes dele receber parte da herança, ele já estava longe da casa do pai. Antes dele colocar o pé do lado de fora da casa do pai, antes dele arrumar todas as suas trouxas, toda a sua mala, antes dele arrumar, irmãos, preparar todo o seu vestuário, todo o seu alimento para a viagem, antes dele fazer qualquer coisa, ele já estava fora da casa do pai. Antes, irmãos, enquanto ele comia com o seu pai, fazia suas refeições de manhã, de tarde, ao anoitecer, enquanto esse filho mais novo comia com seu pai, trabalhava com seu pai, conversava com seu pai, o seu coração já estava fora da casa do pai. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. O corpo é reflexo dos pensamentos. O corpo é escravo dos sentimentos. Ele apenas fez aquilo que estava dentro dele. Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, Jesus ele cita uma parte da profecia de Isaías, que está lá no capítulo 29, versículo 13. Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, antes dele receber qualquer coisa do Pai, antes dele sair da casa do Pai, ele já estava fora há muito tempo. Esse é o primeiro tipo de apostasia que nós temos que combater. É o primeiro tipo de apostasia que a gente tem que lutar contra. É o primeiro tipo de apostasia. Porque, irmãos, quando a pessoa sai da casa de Deus, quando a pessoa abandona as coisas de Deus, quando a pessoa não sente mais satisfação em adorar o nome do Senhor, isso não começou quando ela saiu, começou enquanto ela estava dentro da casa de Deus. E é por isso que todos os meses, quando nós vamos compartilhar, participar do corpo e do sangue do Senhor, existe aquela parte da leitura maravilhosa: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice. Como é que eu estou? Eu estou dentro da igreja e dentro das coisas de Deus, e Deus dentro de mim? Ou estou dentro da igreja e fora espiritualmente dela? Antes desse menino, irmão, sair, ele já estava fora há muito tempo, muito tempo. Irmãos, nós não precisamos sair da igreja para Deus saber que nós já estamos longe dele. Esse é o primeiro tipo de apostasia que nós precisamos combater. Esse é o primeiro tipo de apostasia, irmãos. Esse é o primeiro tipo de abandono que eu preciso combater, lutar contra ele. Porque o tempo passa e o primeiro amor vai se esfriando.
Jesus, irmãos, o que é que antecede a vinda de Jesus? Esfriamento do amor. Irmãos, não é o amor do mundo, é o amor da igreja. Jesus está falando para a igreja. Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é que a pessoa quer esfriar, mas é tanta coisa errada que acontece do lado de fora da igreja e dentro da igreja, que acaba influenciando a nossa fé. Muitas pessoas começam a se desanimar porque a igreja tem passado por várias mudanças. E o primeiro amor, o amor à oração tem se esfriado, o amor ao jejum tem se esfriado, o amor ao devocional dentro dos lares tem se esfriado. Isso é um tipo, irmãos, de apostasia, que começa dentro do coração de cada cristão, que precisa ser combatido. É o primeiro tipo. E eu vou falar algo nessa noite, irmãos, o que me preocupa muito, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa, irmãos, que o esvaziamento da igreja começa quando a pessoa sai. Muito pelo contrário, existe mais pessoas dentro da igreja desviados do que aqueles que literalmente saíram dela. Infelizmente. Irmãos, aonde estava o coração daquele jovem? Aonde estavam os olhos daquele jovem? Aonde estava a mente daquele jovem? Ele estava dentro da casa do pai, mas o seu coração estava do lado de fora. Ele estava dentro da casa do pai, mas os seus olhos estavam olhando para algo de fora. Tem algo lá fora que está me atraindo. Ele estava do lado de dentro, mas a sua mente pensava nas coisas de fora. Irmãos, quando o mundo começa a te atrair, quando o mundo começa a ser interessante, começa a ajoelhar mais do que antes. Começa a pedir ajuda de oração. E eu tenho o costume de dizer que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem o seu profeta, ou sua mulher, o seu homem de oração. Todo homem de Deus. Todo homem de Deus. Na sua igreja há pessoas que se dedicam à oração. Peça oração para essas pessoas. Se você não tem condição de vencer esses problemas espirituais sozinho, não lute sozinho, peça ajuda. Eu acho interessante quando eu vou ler o segundo livro de Samuel, se não me falha a memória, capítulo 29, versículo 29, cita o nome de 3 profetas. O primeiro profeta é o profeta Samuel, o profeta que ungiu Davi. E depois cita o segundo profeta, o profeta chamado Natã, é o profeta da repreensão, porque profeta não serve apenas para ungir, profeta não serve apenas para entregar recado de bênção, profeta também serve para repreender a gente dos nossos erros e pecados, o profeta Natã. E diz, e lá no capítulo 29, versículo 29, da segundo livro de Samuel, cita o terceiro profeta, que é o profeta Gade. É o profeta, irmãos, que acompanhou Davi nos seus últimos anos. Ou seja, quando ele começou o ministério, havia profeta. Quando ele errou, havia profeta. E quando ele estava morrendo para passar o reino para Salomão, havia um profeta. Irmãos, sempre se aproxime de homens e mulheres de Deus. É a melhor coisa que você faz. Não espere sair da casa do pai e perceber que a ilusão te pegou. Não espere, irmãos, a fome bater na sua vida. Não espere a decepção do mundo bater na sua vida. Esse menino aqui, meus amados irmãos, ele era novo em tudo. O coração dele, irmãos, fisicamente ele estava dentro da casa de Deus, mas o seu coração estava fora. E a minha preocupação, irmãos, é que isso é algo tão normal. Quando eu falo normal, é porque isso está na Bíblia. Jesus chamou os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens da lei. Os fariseus eram os homens que ensinavam a lei, pregavam a lei. Só que Jesus chamou os fariseus: vocês são cegos, vocês são sepulcros caiados. Jesus chamou os fariseus de víboras. Jesus falou que os fariseus eram filhos do diabo. Mas como pode uma pessoa que estuda a lei, ensina a lei, ser filho do diabo espiritualmente falando? É porque fisicamente estava dentro da sinagoga, mas o Deus da sinagoga não estava dentro deles. A gente tem um outro exemplo que é os filhos de Eli, Ofni e Finéias, filho de Eli.
No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, a pessoa que escreve aquele livro fala o seguinte: e os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Irmãos, como com uma pessoa, irmãos, que é sacerdote, trabalha na casa de Deus e troca a água do lavatório, trabalha com o holocausto, trabalha com o tabernáculo, irmãos, como é que uma pessoa que trabalha na casa de Deus não conhece Deus? Isso se chama apostasia espiritual. E ela é contagiante. Quando você anda com uma pessoa, irmãos, espiritual, consequentemente, ou você fica espiritual com ela, ou você se afasta dela. É consequência. Irmãos, nós temos outro exemplo que é Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos: necessário é você nascer de novo. Quem era Nicodemos? Um homem, irmãos, experiente. Quem era Nicodemos? Um homem avançado em idade. Quem era Nicodemos, irmãos? Era um mestre da lei, membro do Sinédrio, que julgava as coisas espirituais e morais. E Jesus falou para essa pessoa importante: você tem posição, você tem prestígio, você tem cargo, mas Jesus falou para ele no capítulo 3, versículo 7 de João: não te admire de eu te falar isso, você precisa nascer de novo. Meu Deus do céu, meu Deus, isso é tão sério. Irmãos, não é a apostasia física que me preocupa, é a apostasia espiritual que me preocupa. É o que me preocupa. E para finalizar, meus amados irmãos, lembra da igreja Laodiceia? A igreja Laodiceia dizia consigo mesmo: estou rica, estou abastada e não tenho falta de nada. E Jesus disse para ela: você não sabe. Essa é a pior cegueira, irmãos. É a pessoa não ver os próprios erros. Essa é a pior cegueira. Jesus falou para a igreja de Laodiceia: vocês não sabem que vocês são cegos, nus e fora da graça. Em algumas Bíblias vai dizer desgraçados. Como pode uma igreja, irmãos, ser cega? Como pode pessoas dentro da igreja, irmãos, estarem nus espiritualmente? Como pode pessoas dentro da igreja, ricas materialmente, mas pobres espiritualmente? Pobreza no âmbito espiritual mesmo, pobreza ruim, sem a graça de Deus. E outro detalhe, é a igreja, irmãos, aqui, irmãos, infelizmente isso acontece. Os irmãos da igreja de Laodiceia não saíram da igreja, mas colocaram Jesus do lado de fora da igreja. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Esse texto, irmãos, não tem nada a ver com pecador. Esse texto escrito por João, que foi arrebatado no domingo em espírito, lá no livro de Apocalipse, João, ele apenas escreve o que Jesus está falando para ele. João, a igreja que está em Laodiceia, escreve. João, ele apenas escreve o que Jesus manda ele escrever. E ele fala, não é para ímpio, não é para pessoas que não aceitaram Jesus. João está escrevendo um recado de Jesus para a sua própria igreja. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Irmãos, ninguém bate do lado de dentro. As pessoas, irmãos, batem do lado de fora para adentrar. A igreja de Laodiceia era igreja, mas o dono da igreja estava querendo entrar. Olha o tanto que é perigoso esse tipo de apostasia. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, o Espírito Santo está dizendo expressamente que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos. E dentro desse contexto de tempos trabalhosos, alguns apostatarão da fé. Haverá abandono da fé, haverá desvio, pessoas vão se retirar. Segundo ponto, irmãos, a apostasia física, abandono físico, fisicamente. Estou saindo da casa do Pai. Como eu falei uns minutos atrás, ele apenas fez aquilo que estava no coração dele. Ele fez simplesmente aquilo que estava na mente dele. Simplesmente o corpo fez aquilo que a mente, o coração estava cheio. É por isso, irmãos, que Salomão, com todo o seu conhecimento e sabedoria que Deus lhe deu, ele fala em Provérbios capítulo 4, se eu não me falha a memória, de tudo que se pode guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Misericórdia. É por isso que eu falei que a apostasia espiritual, irmãos, ela me preocupa, porque a apostasia física é resultado da apostasia espiritual. Irmãos, e nós temos aqui um detalhe interessante. Ele desperdiçou a herança do pai fora da casa do pai. A gente ensina a pessoa a vida inteira dentro da igreja. Irmãos, note que a herança do pai foi desperdiçada não dentro da casa, mas fora da casa. Espiritualmente falando, tudo que nós ensinamos dentro da igreja é desvalorizado, é ignorado, irmãos, é descartado lá no mundo. Aqui na igreja nós ensinamos fidelidade no casamento. Lá fora, fidelidade no casamento é piada e dá audiência para TV e novela. Aqui na igreja nós ensinamos que a moça, o rapaz, tem que fazer o possível para se manterem virgens até o casamento. Lá no mundo isso é desvalorizado. Aqui na igreja nós ensinamos que a santidade começa no espírito, na alma e no corpo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo o quê? Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, a santidade não começa no corpo, começa no espírito, que toca a sua alma e que transforma o seu corpo. O novo nascimento não começa, irmãos, do lado de fora, o novo nascimento começa do lado de dentro, é do lado de dentro. O que nós falamos é resultado do que está aqui dentro. O que nós vestimos é resultado do que está aqui dentro. A nossa vida é reflexo do que está aqui dentro. É por isso que nós temos que combater, irmãos, a apostasia espiritual, que ela não começa fora, ela começa dentro de coração de cada pessoa. A gente ensina aqui dentro da igreja, irmãos, sobre santidade. Lá no mundo se encontra imoralidade. E se tem uma pessoa que não concorda comigo, você tem que reclamar com Deus, porque Deus falou que o amor ao mundo, irmãos, é ser inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aqui na igreja nós ensinamos, irmãos, que somente uma pessoa pode ser adorada. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente Deus. E essa adoração, ela pode custar a nossa vida. Nós ainda não vivemos, eu não estou profetizando, irmãos, coisa ruim não de forma nenhuma. Mas a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que pelo fato da fé, muitos serão perseguidos. A nossa adoração a Deus envolve a nossa vida. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles prefeririam a morte do que se dobrar a outro Deus. Daniel preferiu a cova do que parar de orar. Irmãos, que coisa linda, que coisa abençoada. Ele não temeu os leões, ele ficou com medo de ficar sem orar. Meu Deus. Eu não estou com medo dos leões, eu estou com medo de perder a intimidade com Deus. Eu não estou com medo dessa fornalha, eu estou com medo de prestar conta após a morte. Jesus falou para uma das igrejas: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Meu Deus do céu. Aqui na igreja, irmãos, isso é herança de Deus. Aqui na igreja, irmãos, isso é herança dos nossos pastores, pais espirituais. Independente da situação, adore. Independente da situação, glorifique a Deus. Independente de tudo, de todas as coisas, sirva a Deus. Mas quando você sai da casa de Deus, lá no mundo é o contrário. Não, aqui você adora quem você quiser, do jeito que você quiser. É isso que acontece com as pessoas que abandonam a casa de Deus. Quando você sai da casa de Deus, quando você sai da igreja, abandona a igreja, irmãos, o mundo fala: agora você é livre. Pode adulterar, pode fazer qualquer coisa. Lá no mundo, pode fazer o ato íntimo antes do casamento. Lá no mundo é tudo ao contrário. Irmãos, a herança que o filho recebeu dentro da casa foi desperdiçada no mundo. Foi desperdiçada no mundo. Que coisa triste. Que coisa triste. Que coisa triste. Jesus, irmãos, e nem sempre, deixa eu te explicar uma coisa. Nem sempre
As pessoas que saem da igreja, irmãos, sofrerão. Mas se morrerem sem Deus, vão sofrer em outro lugar. Irmãos, lembra daquela parábola ou daquela história do rico e do Lázaro? Irmãos, se o rico pudesse voltar, irmãos, o que ele faria? O que ele faria? Com certeza, ele não alimentaria Lázaro com as migalhas. Ele pegaria Lázaro e levaria para sua casa. Só que já era tarde demais. Segundo a história de Jesus, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Para finalizar, irmãos, conclusão para finalizar essa palavra essa noite. A didática da casa do Pai é diferente. Irmãos, enquanto você está na casa do Pai, pode ser sincero. Pai, eu estou com vontade de pedir minha herança e ir para fora. Irmãos, pode ser sincero, pode falar para Deus. Deus, eu estou com a vontade de abandonar a sua casa, porque eu estou tão decepcionado, eu estou tão magoado. Deus, eu quero deixar os seus caminhos. Pode falar para Deus. É melhor você desabafar com Deus, porque dentro da casa do Pai, o Pai vai te ajudar. A didática dentro da casa do Pai é diferente. O Pai vai te ajudar. O Pai vai te renovar. O Pai vai te ajudar, irmãos. Tem o Salmo 57, irmãos, já estou finalizando a palavra. O Salmo 57, versículo 1, é um salmo que eu gosto. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque debaixo das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, irmão, se você está sofrendo dentro da casa de Deus, vence esse sofrimento aqui dentro. É melhor. A didática da casa do Pai é diferente da do mundo. Sabe por quê? Porque enquanto o filho estava na casa do pai, ele não entendeu o verdadeiro valor de estar na casa do pai. Mas quando ele foi para o mundo e a herança foi desperdiçada, padeceu necessidade, padeceu angústia, diz o texto que ele caiu em si. Gente, eu nunca sofri assim dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai eu tenho problema, mas os problemas eram resolvidos. Agora aqui fora ninguém quer me ajudar, nem um alimento dos porcos querem me dar. A didática do mundo é diferente, irmãos. Você conhece pessoas que saíram da igreja e depois de um tempo voltaram da igreja porque teve um vazio lá fora, uma decepção lá fora, uma dor lá fora, alguma coisa lá fora que contribuiu para que ele voltasse para a casa de Deus. A didática do mundo é diferente da casa do Pai. É diferente. Aqui você não apanha. Aqui Deus não vai te bater, Deus vai te orientar. Lá no mundo, você vai apanhar, você vai sofrer. Não saia da casa do Pai. Onde está o seu coração? Aonde estão os teus olhos? Em resumo, irmãos, em resumo, o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Nunca saia da casa do Pai. Mas Jesus também está dizendo, mas quem saiu ainda pode voltar. E quando voltar, você vai receber vestes novas. Você vai receber um novo anel. Você vai receber novas sandálias. Porque quando o filho saiu, não teve festa. Mas quando ele voltou, teve a melhor festa que aquele lugar já teve. Deus não se alegra com o pecador. Deus não se alegra com o pecado. Deus não se alegra com o seu abandono espiritual. Mas quando você se ajoelha e fala, Deus, eu quero voltar, tem festa. E Deus te recebe. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Em resumo, para finalizar agora, irmãos. Para finalizar, a pessoa que volta para Deus, o que Jesus tem para ela? Para você que está voltando para Deus, eu tenho vestes novas, para que você não ande nu. Para você que está voltando, tanto fisicamente como espiritualmente, eu tenho uma nova aliança. Então levanta a mão e recebe a nova aliança que Deus quer fazer contigo essa noite. Essa noite é noite de festa. Talvez nós não conseguimos ver aqui fisicamente, mas espiritualmente, um nome, 2 nomes ou 3 nomes. Sabe quantos nomes estão sendo reescritos no livro da vida? O que Jesus tem para a ovelha perdida? A ovelha que foi achada não tinha condições de voltar. O que Jesus tinha para a ovelha perdida? Ele tinha os ombros. Ovelha perdida, se você não tem condição de voltar, eu te dou os meus ombros, mas você vai voltar.
vai voltar. Para a mulher que foi pega no ato de adultério, queriam resolver o problema dela apedrejando. Jesus resolveu o problema dela o seguinte: vai e não peques mais. Mas segundo o texto essa noite, venha para Deus, volte para Deus, espiritualmente ou fisicamente, e não peques mais. 2 tipos de apostasia. 2 tipos: a espiritual e a física. Deus está falando com 2 tipos de pessoas aqui essa noite em especial. Eu não conheço todos que estão aqui, eu também não preciso conhecer, porque quem vai falar no seu coração não é eu, é a palavra de Deus. Então Deus está dizendo para você que está fora fisicamente: vem, vem. Eu não tenho condições, Jesus, eu te levo nos meus ombros. Jesus, eu saí da sua igreja com herança, estou voltando sem herança, fica tranquilo. Aqui na minha casa tem vestes, tem aliança, tem festa, tem tudo. Pode vir vazio, pode vir no fundo do poço. Como diz o Salmo 40, Deus vai tirar os seus pés do charco de lama e vai colocar em cima da rocha. Pode vir, pode vir. Para você que está afastado espiritualmente das coisas de Deus, Deus está dizendo para você: volte ao primeiro amor. Graças a Deus. Nesse momento, irmãos, eu vou fazer uma oração. Antes da ministração da palavra, eu estava sentindo a presença de Deus. E agora, na finalização, eu sinto a presença de Deus. Alguns gritam quando sentem a presença. Alguns correm, alguns caem. Eu choro. Irmãos, eu posso chutar qualquer coisa, Cleuto. Pode doer, eu não choro, mas quando a presença de Deus vem, eu choro. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. Enquanto nós vamos orar, a equipe de louvor está com a oportunidade de ministrar um louvor. Enquanto você fala com Deus. Você que está firme: Deus, eu quero continuar firme. Deus, eu estou me afastando, mas eu não quero me afastar. A palavra falou com você, agora você vai falar com Deus. Vamos orar? Meu Deus, a equipe de louvor fica à vontade. Meu Deus, em nome de Jesus. Rabaçu de canta, rabaçu de canta, rabaçu de canta, rabaçu. Ribaçu de canta, rabaçu de canta, rabaçu de canta, rabaçu. Deus, vem de encontro a essa pessoa que espiritualmente está distante. Em nome de Jesus, venha para perto de Jesus hoje, em nome de Jesus. Para essa pessoa que está distante de Deus fisicamente, já não está frequente na igreja como antes, já não está presente na igreja como antes, em nome de Jesus, volte, fale com Deus, fala com Deus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.